Filha, agora a gente vai estudar a Bíblia. Então posso usar japonês? Eu vou usar o inglês. Ainda? Ainda, acredita? Quando você vai parar de usar? Quando eu terminar. Eu não quero japonês. Depois eu me dou. Vou contar tudo. Tipo aqui. Posso contar? Contar? Até aqui? Até o 9? Pode, depois você conta. Depois? É. Vamos começar nosso estudo de hoje. Nossa carta. Recapitulando, aí você tem um mapinha daquele que a gente estudou até hoje, as 7 igrejas. Hoje chegamos ao final, passamos por Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia. E hoje chegamos à última igreja, que é a igreja de Laodiceia. Se lembrarmos que cada uma dessas igrejas corresponde a um período da era cristã, nós temos aí Laodiceia correspondendo ao último período da era, partindo de 1844, com um grande desapontamento, até a segunda vinda de Jesus. E aí chegamos a Laodiceia. Vamos ler o que diz ali? Carta a Laodiceia, Apocalipse capítulo 3. A partir do versículo 14. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem, Laodiceia. Que igreja é essa? Como o texto diz e o contexto, e muito nós já conhecemos, essa é a igreja rica, né? A igreja do tempo do fim, é a igreja rica, a igreja abastada, a igreja que se sente satisfeita com tudo que tem. Então, a igreja que vai desde o desapontamento de 1844 até o fechamento da porta da graça, né? É quando se existe ali o ponto final, pouco tempo depois, nós temos a volta de Jesus. O significado do nome, está aí. A palavra em grego, Laodiceia, vem de duas palavras gregas. Laos, povos, ou dicaios, justos. Então, seria algo como povo do juízo, ou julgamento do povo, povo, povo justificado. Então, poderia ter algumas dessas interpretações. O fato é que existe ali dentro de uma mesma palavra o conceito de povo, nação e de juízo. E é interessante notar que é essa igreja, a igreja de Laodiceia, que pertence ou que está dentro do contexto do juízo investigativo. Quando vamos para as profecias de Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 8, 14, nós encontramos ali a profecia para o início desse juízo em 1844. E essa é a igreja de Laodiceia, essa é a igreja do juízo, a igreja justificada, a igreja do período do juízo. A cidade de Laodiceia hoje não existe, ela não passa de ruínas, né, completamente desabitada, mas foi palco de muitos grandes acontecimentos na história. Inúmeros concílios da igreja cristã foram realizados ali, um dos grandes e importantes concílios de 364 depois de Cristo, no qual haviam ali 32 bispos presentes da igreja cristã, mas a igreja acabou desaparecendo completamente da cidade de Laodiceia, bem como a cidade também acabou desaparecendo ao longo da história.
Note que Jesus se apresenta a Laodiceia, a essa última igreja, e ele traz 3 características. Ele é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, e ele é o princípio da criação. Existe um destaque nesse aspecto, ou na revelação para a Laodiceia, da messianidade de Jesus, da divindade de Jesus. O Amém, o assim diz o Senhor, a vontade do Senhor, a testemunha fiel e verdadeira, aquele que vem para, de fato, apresentar o que vai acontecer, mas também aquele que é o princípio, a origem da criação. Esse camarada aí, um presbítero não adventista, que durante o século XIX, estudando ali, tá ali, ó, Joseph alguma coisa, não dá para me ler o nome dele, tá bem pequenininho ali, Joseph VI. Ele, ao falar sobre Laodiceia, ou ao falar sobre a carta de Apocalipse da Laodiceia, ele diz o seguinte: pode algum homem examinar minuciosamente a promessa da igreja dos nossos dias e dizer que não chegamos no tempo de Laodiceia? Não é a voz deste cristianismo nosso que diz: sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não é igualmente fato que este mesmo cristianismo nosso é um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu? Encontraria o Menemenetek Parsin do palácio de Belsazar melhor aplicação aos pagãos da antiguidade do que a esta moderna Babilônia cristã? Então é interessante notar que este homem, ao falar sobre a carta do Apocalipse, e não sendo adventista, ele entende que o mundo que vivemos hoje, que o cristianismo que vivemos hoje, não seria, de outra forma, encaixada dentro da profecia ou dentro da história, como sendo, não poderia ser, a não ser a igreja de Laodiceia. Não seríamos nós hoje esta igreja de Laodiceia, rico, abastado e ao mesmo tempo frio, ao mesmo tempo morno. Esta é a igreja, aqueles os quais se destina a mensagem de Laodiceia. Ellen White, no livro Testemunho para a Igreja, vai dizer: a advertência destinada à última igreja deve ser proclamada a todos os que pretendem ser cristãos. A mensagem de Laodiceia, semelhante a uma espada afiada de 2 gumes, deve ir a todas as igrejas. Portanto, nós fazemos parte desse povo. E ela continua, né? Foi mostrado que o testemunho dado aos laodicenses se aplica ao povo de Deus da atualidade. Se já houve algum povo que necessitasse de entender ou de atender ao conselho da testemunha fiel e verdadeira da igreja de Laodiceia, para que se arrependa diante de Deus e seja zeloso, este povo é o que tem. É o que não tem vivido segundo os seus altos privilégios e responsabilidades. Em outras palavras, ela enfatiza o fato de que, de fato, nós somos a igreja de Laodiceia. De que a descrição aqui, a este povo, se aplica à igreja dos últimos dias. A igreja em que estamos vivendo em todos os aspectos possíveis. Se você lembrar, quando estudamos as cartas anteriores, Éfeso, Esmirna e todas as outras, no início nós passamos um detalhe, uma informação importante. Todas as cartas, elas seguem uma ordem. O autor, ou como ele se apresenta, existe um elogio à igreja, existe uma fraqueza ou um defeito para a igreja e existe uma promessa para a igreja. A igreja de Laodiceia é a única igreja onde você não encontra nenhum elogio à igreja de Laodiceia. Após se apresentar, Cristo já começa estabelecendo ou apresentando quais são as fragilidades dessa igreja, da igreja dos últimos dias, da igreja que tem conhecimento, que tem teologia, que tem informação e que tem tecnologia, mas que ao mesmo tempo está mais distante de Cristo do que antigamente. E ele começa chamando essa igreja, está ali nos primeiros versos, de uma igreja morna. Não é frio, nem crente. Mas está o quê? Morno. Interessante, quando você vai ver alguns detalhes sobre a cidade de Laodiceia na época, a cidade de Laodiceia na época era famosa por seus banhos de água morna, né? Fontes quentes em cidades vizinhas como Hierápolis desciam por cerca de 14 quilômetros por desfiadeiros, e ali você tem imagens encontradas pela arqueologia, onde esses dutos foram providenciados para trazer essas águas quentes da cidade de Hierápolis até Laodiceia. E quando chegava em Laodiceia, essas águas eram mornas. E ela era famosa pelas águas mornas. Então Cristo faz o paralelo à realidade cristã dos nossos dias, assim como as águas mornas da cidade.
é a vida do povo de Deus. É o cristianismo dessas pessoas, que não é quente nem frio, são simplesmente mornos. Não são frio nem quente, é o que ele diz, né? A igreja, em seu estado de mornidão, está dividida entre Cristo e o mundo. Ela é religiosa demais para separar-se inteiramente de Jesus, mas, ao mesmo tempo, é mundana demais para tomar uma posição firme e unida a ele. Há muita pretensão, mas pouco cristianismo genuíno. É o tal do meio termo, do nem lá nem cá, do em cima do muro. Essa é a igreja dos nossos dias. E essa frase aqui me chamou a atenção. É religiosa demais para abandonar a Jesus e simplesmente tomar ou viver aí os privilégios ou os prazeres do mundo. E, ao mesmo tempo, mundana demais para abandonar os prazeres e as satisfações do mundo para se render completamente a Cristo. E aí vive no meio termo, na perspectiva do agradar a dois senhores. Uma igreja que tem uma pretensão e forma de zelo e fervor. Pretensão e forma, né? Mas sem completo zelo e sem fervor. Ellen White diz: a mensagem laodiceana aplica-se ao povo de Deus, que professa crer na verdade presente. A maior parte são professos mornos, tendo o nome, mas falta-lhes o zelo. Professam amar a verdade, todavia são deficientes no fervor e no devotamento cristão. Não ousam desistir inteiramente de correr risco dos incrédulos. Não se acham, entretanto, dispostos a morrer para o próprio eu e a seguir exatamente os princípios de sua fé. Existe uma aparência de piedade, mas não conseguem ver essa piedade. E aí a frase de Jesus à igreja de Laodiceia é: quem dera vocês fossem o quê? Frios. Ou quem dera vocês fossem quentes. É interessante essa frase de Cristo para a igreja de Laodiceia, porque ele ainda preferia que eles fossem, ou que essa igreja fosse completamente incrédula, que este povo fosse completamente incrédulo à sua mensagem, ou que eles fossem altamente crédulos, mas que eles não vivessem no meio termo. Que eles fossem, de fato, pagãos declarados ou cristãos devotos. Porque se fossem pagãos declarados, ateus ou não cristãos, e não vivessem ali no meio termo, simplesmente levantassem a bandeira contra o cristianismo, poderiam ser convertidos, haveria esperança. Se fossem cristãos fervorosos, ok, está tudo certo. Mas quando eles estão ali no meio termo, eles estão confortáveis. E esse é o problema da igreja de Laodiceia. Esse é o nosso problema. Eles estão confortáveis com a sua mornidão espiritual. Se fosse frio, então haveria alguma esperança de te converteres. Mas quando alguém se cinge da justiça própria em lugar da justiça de Cristo, o engano é tão difícil de ser visto. E a justiça própria é tão dura de ser abandonada, que o caso é o mais difícil de se decidir. Um pecador sem Deus, inconverso, está em mais favorável condição do que tal. Você entendeu? Um pecador sem Deus, inconverso, é mais favorável à conversão do que aqueles que se dizem convertidos, mas vivem um cristianismo de fachada. Apresentam uma ideia de cristianismo. Eu estou pronto às palavras de Jesus, pronto a vomitar-te da minha boca. E esse é o que nós entendemos ser uma declaração que vai fazer eco. Na verdade, na minha percepção, está fazendo muito eco nos dias de hoje, pois ele fala sobre o que nós entendemos ser a sacudidura. O momento em que esse povo cristão será sacudido e terá que tomar uma decisão ao lado de Cristo. E aqueles professos cristãos que simplesmente dizem, mas não vivem o cristianismo, vão abandonar as fileiras, vão abandonar a sua caminhada cristã, vão abandonar a igreja, dando lugar a outros sinceros que estão lá fora. E aí você tem Ellen White a mencionar sobre essa sacudidura. Ela diz: perguntei o significado da sacudidura que eu vira e foi mostrado que era determinado pelo testemunho direto contido no conselho da testemunha verdadeira, a igreja de Laodiceia. Alguns não suportaram esse testemunho direto, levantar-se-ão contra ele. E é isso o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Quem sabe um dia a gente fala só sobre a sacudidura, e tem um estudo só sobre a sacudidura. Ellen White fala bastante sobre esse evento, o que vai desencadear esse evento e como ele vai acontecer dentro da igreja de Deus. Mas aqui, nesse texto, ela dá algumas ideias. A testemunha de Jesus, ou
a verdade que Jesus apresenta sobre a condição da igreja de Laodiceia será o start inicial, o pontapé inicial, que fará com que muitos que não têm de fato uma comunhão em relação com Cristo abandonem a sua caminhada cristã, abandonem o seu relacionamento com Deus. Outro problema dessa igreja, além dessa frieza não, né? Além dessa mornidão espiritual, é o achar-se rico, né? Você é rico ou se acha rico e abastado e acha que não precisa de nada. Contudo, você é miserável, pobre, cego e nu. E note, lembrando do que Ellen White disse, que a sacudidura é motivada pelo testemunho feito, pela testemunha verdadeira que é Jesus, o testemunho é esse, o testemunho de Jesus, quanto à situação da igreja dos nossos dias. Uma igreja que se acha muito, mas não é nada. Uma igreja que tem informação, tem bons teólogos, tem bons mestres, tem uma bela estrutura, tem uma condição extraordinária, tem muito conhecimento, informação e meios para viver e pregar o evangelho. Mas, infelizmente, é uma igreja que vive cada vez mais longe desse Jesus. É um povo que desconhece esse próprio Deus que prega. É uma igreja que é miserável, que é pobre, cego e nu. Essa é a declaração de Cristo a essa igreja. Não há mais forte ilusão a enganar a mente humana do que a que faz crer que elas são justas e que Deus aceita as suas obras quando estão pecando contra Ele. Tomam a forma da piedade pelo Espírito e poder da mesma. Julgam-se ricos e que nada tem falta, quando na verdade são pobres, miseráveis, cegos e nus, carecidos da graça e da misericórdia de Deus. Se acham muito, quando na verdade eles têm pouco. Conselho de Jesus para essa igreja. O conselho da testemunha fiel para a igreja de Laodiceia é: e meu conselho para ti é que compres de mim o que necessita. 3 coisas. Ouro, provado no fogo, para te enriqueceres. Vestiduras brancas, para vestires, cobrir a tua vergonha, a tua nudez. E colírio, para que os teus olhos possa ser restaurada a visão. Ou colírio, para que vejas. E aqui são 3 elementos bem interessantes. E se você já ouviu um sermão sobre a igreja de Laodiceia, você deve lembrar desses 3 elementos. O ouro representa nada mais nada menos do que a fé, o fundamento da caminhada cristã. Paulo diz, né? A fé é o fundamento das coisas que se esperam. Este ouro refinado, esta fé que foi purificada, este crer em Deus que foi purificado por provas, por angústias, pelas tribulações que essa vida nos proporciona. Este é o ouro refinado. Aconselho-te que de mim, diz Jesus, compre ouro refinado pelo fogo para te vestires. Outro conselho: adquires de mim vestiduras brancas. Apocalipse ali, João, em capítulo 19, verso 8, claramente é dito, né? O linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Portanto, essa vestidura branca representa nada mais, nada menos do que a justiça de Cristo. É um convite a estes cristãos dos últimos dias abrir mão do orgulho, da presunção, da salvação pelas obras, a entender que a salvação é só unicamente pela graça e pelos méritos de Cristo. E que não é o meu dízimo que me salva, ou o salvo que eu guardo que me salva, os cargos que eu tenho que vão me salvar, mas apenas os méritos de Cristo. Compres de mim ouro, fé, a fé provada pelo fogo, diz Jesus. Compre de mim vestiduras brancas, a minha justiça imputada a você, essa justiça que permite a salvação. E por fim, o colírio. O colírio deve significar o que deve despertar nosso discernimento espiritual. A palavra de Deus nos revela um agente por meio do qual isso realiza, e este é o Espírito Santo. O colírio é a permissão para que esse Espírito Santo atue na minha e na sua vida. Ouro, vestiduras e colírio. Fé, a mais pura fé em Cristo Jesus. A justiça de Jesus a nós atribuída. E a ação do Espírito Santo em nossa vida, que nos permitirá ver qual é a nossa real condição e de quem realmente nós dependemos. Portanto, esse é o objetivo da mensagem da igreja de Laodiceia. E a promessa de Jesus é: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ser, pois, zeloso e arrepende-te. Há um convite de Jesus ao arrependimento, à confissão, à mudança de paradigma.
E ele ainda faz um apelo, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Para essa igreja que é rica, ou se acha rica e abastada, mas é pobre, miserável, cego e nu, há um conselho para que ela mude sua perspectiva e busque aquilo que realmente ela necessita: fé, a justiça de Cristo, o Espírito Santo em sua vida. E até que isso aconteça, ou para que isso aconteça, Cristo apresenta o conselho: abra a porta do seu coração. Me permita entrar na sua vida para te proporcionar a fé verdadeira, a justiça verdadeira e para te proporcionar a ação do Espírito Santo de forma mais pura e plena na sua vida, de forma completa. Me permita entrar na sua casa. Eis que estou à porta e bato. Ellen White vai falar sobre esse convite. Ela vai dizer: quão preciosa esta promessa ao ser me mostrada em visão. Entrarei em sua casa e com ele cearei, ele comigo, disse Jesus. O amor, o assombroso amor de Deus, depois de toda a nossa mornidão e pecado, ele diz: volta para mim e eu me voltarei para ti e separarei todas as tuas apostasias. Isto foi repetido pelo anjo várias vezes. Isso Ellen White na sua visão. E ela ainda continua a falar sobre isso. Toda advertência, reprovação e súplica transmitida pela palavra de Deus aos seus mensageiros é uma batida na porta do coração. É a voz de Jesus que solicita entrada no nosso coração. Cristo nunca força sua companhia junto de ninguém. Interessa-se pelos que dele necessitam. Com prazer penetra no mais modesto lar e anima o mais humilde coração, mas se os homens são demasiado indiferentes para pensar no hóspede celestial ou pedir-lhe que nele habite, ele simplesmente passa. Cristo não força a entrada, ele deseja, mas ele permite que nós usemos o nosso livre-arbítrio. Os obstáculos devem ser removidos, diz ela. Vi que muitos têm tanto lixo acumulado à porta do seu coração que não o podem abrir. Alguns têm desinteligências a remover entre eles e os irmãos. Outros têm mau gênio, ambição, egoísmo para afastar antes de poderem abrir a porta. Outros rolaram o mundo para a porta do coração. E isso também a impede de ser aberta. Todo esse entulho deve ser removido. E então poderão abrir as portas e dar assim as boas-vindas ao Salvador, a Cristo Jesus. Quando a alma se rende inteiramente a Cristo, nosso poder toma posse do coração. Ou o novo poder toma posse do coração. Opera-se uma mudança que o homem não pode absolutamente operar por si mesmo. É uma obra sobrenatural, introduzindo um sobrenatural elemento da natureza humana. A alma que se rende a Cristo torna-se sua fortaleza, mantida por ele no revoltoso mundo. E esse é o desígnio, que nenhuma autoridade seja aí conhecida, senão a sua. Uma alma assim guardada pelos seres celestiais é inexpugnável aos assaltos de Satanás. É protegida pelo próprio Deus. Por fim, a promessa de Deus a essa igreja, que é miserável, pobre, cego e nu, e que tem tantos defeitos e nenhuma qualidade, é simplesmente uma: ao vencedor, dali sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Em outras palavras, para essa igreja miserável, orgulhosa, cheia de limitações, para essa igreja mais preocupada com sua satisfação pessoal e menos preocupada com a vida cristã, com o evangelho, ainda existe a possibilidade de vitória. As palavras de Jesus são: ao vencedor. Para aqueles desta igreja que aceitarem o ouro, a fé em Cristo Jesus, as vestiduras brancas, que é a sua graça e a sua justiça, e aceitarem o Espírito Santo em sua vida, eles simplesmente serão os vencedores. Portanto, a mensagem de Cristo à Laodiceia é um testemunho de que temos vivido um cristianismo superficial e de aparência. É um apelo para aceitá-lo de fato, não apenas como nosso Salvador, mas como Senhor, e sairmos da mornidão espiritual para
uma vida mais intensa ao lado de Cristo. Que Deus nos abençoe, que Ele nos guie e que Deus nos ajude todos os dias, um pouco a cada dia, a vivermos esse convite. Que todos os dias possamos ouvir Jesus bater a porta no nosso coração. Um Deus que quer nos transformar, que quer nos mudar, que quer realizar os milagres, que quer arrancar todos os entulhos, os pecados da nossa vida, quer nos fazer a sua semelhança, quer nos tornar vencedores e aptos para o céu. Mas isso só vai acontecer quando eu abrir a porta do meu coração. O tempo do fim, ou a sacudidura, é inevitável e é profética. Ela tem acontecido dentro da Igreja de Deus, do povo de Deus. Mas ela não precisa necessariamente acontecer na minha vida. Eu não preciso ser um daqueles que irão abandonar a verdade, o caminho, por causa da minha indiferença, da minha superficialidade cristã, da minha mornidão espiritual. Que Deus nos ajude a viver os planos e sonhos dele para a nossa vida.